Tá ligado? Tá. Então, bom dia, pessoal. Oficialmente. Hoje a gente vai ter uma aula muito louca. Se tivesse um sindicato dos professores de espaços métricos, eu provavelmente seria destituído desse sindicato. Quer que não? Eu seria destituído porque o que eu vou fazer aqui é meio que... Sim, é sair muito da casinha, mas... Enfim. Aliás, eu já aproveito para perguntar. Vocês se importam se esse vídeo dessa aula eu deixar ele público? Porque tem umas coisas que algumas outras pessoas gostariam de ver, então... Tudo bem? Então... Qualquer coisa, vocês entrem em contato com os meus advogados e me processem. Eu tenho que arrumar advogado primeiro, mas então... Hoje, secretamente, em algum momento da aula a gente vai provar um teorema chamado Rasiowa-Sikorsky. Pior é que eu nem chequei a caligrafia, então se estiver gravando e tiver público e se estiver errado, enfim, já foi. Tem também a possibilidade da aula ficar muito ruim, aí eu não vou deixar público. Eu falo, não, eu vou soltar o vídeo no fim, então... Antes de a gente saber o que é isso, como eu sempre tenho feito nas aulas, vamos começar com uma motivação. É o peso da audiência que não existe, que eu já estou imaginando que estamos fazendo errado. Então, vamos fazer o seguinte. Então, considere uma ordem total. Então, um conjunto T com uma ordem total. Então, é uma reflexiva, antissimétrica, transitiva e vale a tricotomia, quaisquer dois são comparáveis, com as seguintes propriedades. Primeira propriedade. T não tem extremos. O que eu quero dizer com isso? Que para todo Tzinho que você pega neste T grande, tem que tomar cuidado com, né? É a única letra que dá treta. Para todo carinha que você pega, você vai ter T' e T duas linhas, tal que o T' é menor que o T e o T é menor que o T duas linhas. Então, você não tem nem menor elemento, nem maior elemento, não tem extremos, não tem fim, não tem começo. A outra coisa é que T é separável. O que significa isso nesse contexto? Nesse contexto, significa que existe um subconjunto que eu marotamente já vou chamar de Q, não é à toa. Existe um Q contido em T enumerável, tal que para todo XY que você pega em T, tal que X é menor que Y, existe um Qzinho no Qzão, tal que o Xzinho é menor que o Qzinho e o Qzinho é menor que o Y. Então, nessa sua ordem total, tem um conjunto numerável de pontos, tal que sempre que você pega dois caras na ordem,
um menor que o outro, tem esse cara tá entre eles. Lembra uma outra coisa que a gente também denota com a letra Q. Nessa aqui é um Q com um tracinho, e no caso se o T fosse R em vez de T. Ele está lembrando os racionais distribuídos na reta, entre quaisquer dois números reais. Tem um racional no meio. Mas não é só isso. Suponha que, além dessas duas condições, seja satisfeita essa aqui também. T é completa. Isso significa que, se S contido em T com S diferente de vazio é limitado superiormente, então S tem supremo. Então vamos considerar uma ordem T dessa forma. Se a gente tentar desenhar essa ordem, algumas coisas acontecem. É uma ordem total. Eu só estava esperando saúde. Sendo uma ordem total, se fosse só uma ordem parcial, podia acontecer coisas assim. Ó. Um cara menor que esse, outro cara menor que esse, só que nenhum desses aqui compatível um com o outro. Podia ser uma coisa assim. Só que como é uma ordem total, quaisquer dois são comparáveis. Então, a primeira coisa que a gente tem é que o desenho dessa ordem tem que ser, a princípio, linear. Curiosidade: em muitos textos, ordens totais também são chamadas de ordens lineares. Por isso, elas têm que formar uma linha. Agora, o fato de ela não ter extremos diz pra gente que aqui teriam que ter reticências, porque essa linha continua para cá. Continua para cá. Agora, essa separabilidade diz que entre quaisquer dois caras da ordem tem um outro do que também é da ordem, mas em particular eu vou escrever ele de outra cor, que está entre os dois. Então, tem um carinha aqui, tem um carinha aqui, tem um carinha aqui, tem um carinha aqui, tem um carinha aqui. Mas agora eu posso aplicar de novo o mesmo raciocínio. Então, entre esses dois vai ter outro, 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 outro. E entre esses dois, assim sucessivamente. Agora, mais legal, se tivesse, imagina que tivesse algum lugar aqui onde eu seleciono, não é que eu vou pegar dois pontos entre os quais não tem ninguém, mas imagina que eu seleciono um conjunto que é limitado superiormente e não tem máximo, tipo quando a gente está em Q. E faço um negócio assim. A completude vai dizer que esse cara vai ter um supremo. Então, seria uma retinha de pontos sem buracos. Parece uma coisa que a gente já está muito acostumado a ver. Então, é um exemplo. Note que R tem todas essas propriedades. O que a gente vai ver na aula de hoje, que a gente vai usar esse teorema para provar, é que se alguma outra ordem T tem todas essas propriedades, então essa ordem é R, a menos de isomorfismo de ordem. Então, assim, dependendo de como vocês fizeram o curso de análise 1, vocês veem lá que R é o único corpo ordenado completo. Essa caracterização envolve álgebra e envolve ordem. É um corpo e esse corpo tem uma ordem, e essa ordem é completa.
Aqui a gente está vendo uma caracterização da reta que não usa álgebra. A gente está ignorando a parte algébrica. A gente não está dizendo... O fato de R ser corpo não vai importar. Mas o que é curioso, porque uma vez que a gente sabe que esse R é corpo, se a gente pega um T, que a princípio não é corpo, mas que não tem extremos, é separável, é completo, a gente vai pega o isomorfismo com R e transforma esse cara em corpo. Então, secretamente, aqui dentro tem informação algébrica codificada. Isso é meio estranho, mas tem. Então, o que a gente vai mostrar, objetivo dessa aula. Objetivo barra bait. Não é assim. Chamo de objetivo, mas é só um engodo para falar de outras coisas com vocês. É mostrar que se T tem as propriedades listadas, então existe um φ de T em R bijetor, existe uma função bijetora, e tal que para todo T' pertencente à ordem T, vale T menor que T', C e somente C, φ de T menor que φ de T'. Isto é, um isomorfismo de ordens. Então a gente vai mostrar que, a menos de você mudar os nomes das coisas que estão em R, do ponto de vista de ordem é o mesmo desenho. Elas são indistinguíveis. Renan, mas esse é um curso de espaços métricos, topologia dos espaços métricos. Então, note que um isomorfismo entre ordens totais é um homeomorfismo. Então, em particular, se eu pego um isomorfismo, se eu boto a topologia da ordem aqui e R tem a topologia da ordem, se eu tenho um isomorfismo, esse isomorfismo vai ser um homeomorfismo. Exatamente, essencialmente porque vai mandar intervalo em intervalo. E aí, ok, vai ser contínuo com inversa contínua. Só uma observação. Se a gente prova isso, nota que AB será automaticamente homeomorfo a R para quaisquer caras nessa situação. Menos infinito, menor ou igual que A, menor que B, menor ou igual que mais infinito. Sai automático, porque quando você pega o intervalo AB, isso com a ordem de R é uma ordem total, não tem extremos, é separável porque os racionais aqui dentro fazem esse negócio, e é completo nesse sentido, porque se eu pego um cara limitado aqui dentro, esse é o ponto, o supremo dele vai estar aqui dentro. Então, automaticamente vai ter um isomorfismo de ordem, esse isomorfismo é um homomorfismo. Então, sem usar épsilons e deltas, teremos mostrados aqui milhares de pandas estarão salvos. Eu nem sei se existem milhares de pandas vivos, mas
estamos salvando para as futuras gerações. Tá? Então, até aqui ainda parece um curso de espaços métricos, mais ou menos. Isso vai mudar em breve. Mas até aqui estão comigo? Tá. Que a gente... Tá, beleza. Bom, como fazer isso, né? Então, primeiro a gente vai reduzir o problema a um problema aparentemente mais simples. Vamos olhar para quê? Para que a gente vai olhar? A gente vai olhar para quê? Não, será para o quê? Para quê? Paraguaio. Conhece essa piadinha ruim, né? O Paraguai, eu sou paraguaio e vim aqui para matar-te, chegou no bar. Para quê? Ele, paraguaio. Tem a do canadense, eu sempre tenho que fazer a do canadense também. I am a Canadian and I can kill you. Can what? Canadian. Tá, eu tinha que fazer. Tudo bem. Tem milhares, assim. Paranauê, etc. Então, note que o subconjunto Q de T tem as seguintes propriedades. Primeiro, é totalmente ordenado. Né, porque a ordem no T já é total. Então, quando você restringe o Q, ela continua sendo total. O microfone tá ligado. A outra coisa, ela também não tem extremos. Esse aqui não é totalmente automático, mas ó, você pega um Qzinho, esse Qzinho mora em T. Em T vai ter um cara aqui e um outro cara aqui, depois dele. Mas aí aqui ainda tem um outro para cá e ainda tem um outro para cá. Agora, entre esses dois, eu consigo colocar um Q e um outro Q, então a gente também consegue, então, colocar aqui um Q'. Então eu consigo um Q' menor que o Q e um Q duas linhas maior que o Q, fazendo esse processo. Então ela também não tem extremos. E o C é que essa ordem é densa. Eu devia usar outra terminologia, porque a gente tem o denso do... Mas vai coincidir em algum sentido. Mas no sentido de ordem, eu vou usar outro nome, pronto. É linearmente densa, pronto. Assim não vai parecer que é exatamente o denso da topologia. Ela é linearmente densa. O que significa isso? Significa que para todo Q pertencente a Q, tal que Q é menor que Q', existe um Q duas linhas pertencente ao Q, tal que o Q é menor que o Q duas linhas, que é menor que o Q'. Eu estou usando simplesmente o fato de que entre quaisquer dois caras do T tem alguém do Q, para dizer que entre quaisquer caras do Q tem alguém do Q entre eles. Então, exercício, note que tem toda... Esse aqui, esse Q é diferente desse. Ó. Esse Q é os racionais. Q tem todas essas propriedades.
Agora, o pulo do gato é, a gente gostaria de mostrar que uma ordem T dessa forma é isomorfa a uma ordem aos reais. Mas esse T tem esse Q aqui dentro. Então, vamos fingir por um momento que esse Q ele é isomorfo aos racionais. Então, a gente vai trabalhar nos racionais. E tem outra coisa importante, né? Muito importante. Enumerável. Eu falei ali que era, né? Falei. Isso é muito importante. Então, afirmação. Suposição. Pronto, suposição. Então, suposição. Existe f desse Q nos racionais isomorfismo de ordens. Então, a princípio, o que está acontecendo aqui é que a gente tem, vou fazer o desenho aqui do T. O desenho já induz a gente a acreditar que o isomorfismo existe, mas... Então, aqui salpicado estão os racionais e aqui salpicado estão esses Qzinhos. O que a gente vai supor é que existe... Eu fiz ao contrário. Existe uma funçãozinha aqui. Essa zona que eu fiz exatamente o mesmo número sem contar. Não, você está de sacanagem. Faltou um. É um sinal de que coincidências acontecem. Pronto. Então, esse aqui a gente está supondo que existe uma f que respeita, que copia a ordem do que aqui dentro. Então, a gente está supondo isso. Se a gente tem essa suposição, teorema. Se vale a suposição, então existe a φ procurada. Então a gente reduz o problema de ter um isomorfismo entre T e R ao problema de encontrar um isomorfismo entre Q e os racionais. Primeiro passo. Deixar a gente digerir um pouco isso por 10 segundos. Eu tenho um metabolismo rápido. Ok. A prova... ela é quase pictórica. Defina φ de Tzinho como sendo o supremo dos φs dos Qzinhos, tais que os Qzinhos são menores que o T. Então esse Qzinho, só para indicar, esse aqui, esse bichinho mora no Q, esse bichinho mora no T. Primeiro, o desenho do que está acontecendo aqui, eu vou usar outra cor. Mais ou menos esse aqui. A gente vai pegar um Tzinho aqui. A gente quer decidir aonde a gente vai mandar esse Tzinho aqui embaixo. O que a gente faz é, a gente vai olhar todos os Qzinhos que vieram antes.
A gente vai olhar todos os tzinhos aqui antes. A gente vai olhar agora a imagem deles aqui. Aqui dentro, isso aqui é um subconjunto limitado superiormente de números reais, não vazio. Então, esse cara tem um supremo. Esse é o sujeitinho. Então, eu vou fazer tudo com desenho para mostrar por que isso aqui funciona do jeito que a gente quer. E aí, fica o exercício de transformar esse desenho em matemática de verdade. Isso não foi um subtweet ou uma indireta para outras coisas. Talvez tenha sido. Então, ó, vamos ver. Esse T, a gente consegue um T depois dele, porque não tem extremos. Então, entre esse T e um T que veio depois dele, vai ter algum carinha aqui. Então, quando eu olhar o conjunto de todos os fizinhos... aqui, desculpa. Aqui é F, não faz sentido ser φ. Eu estou querendo definir φ. Desculpa, não fazia sentido. Eu estou usando a F para fazer isso. Agora faz sentido. Aí, quando eu olho todos os F de Qzinhos que vieram antes, se eu pego um Fzinho de Q aqui, esse F de Q vai estar menor que o F desse Qtil. Qualquer carinha que eu pegar aqui. Então, esse cara é limitado superiormente por esse aqui, por exemplo. Então, de fato, esse conjunto aqui é não vazio, é limitado superiormente. Então, tem um supremo. Então, esse φ de t existe, primeiro ponto. Agora, segundo ponto é que a ordem é preservada nessa... A gente vai ter essa direção aqui. Essa direção sai. Porque se eu pego... Vou aproveitar o mesmo Qtil. Se eu pego agora... Uma hora eu pego a coisa certa. Um T'. Aqui então tenho T, Qtil... Eu tenho T menor que T'. Eu gostaria de mostrar que o φ de T é menor que o φ de T'. Bom, de novo, tem alguém aqui no meio entre os dois. Vou chamar esse mesmo Qtil. A φ de T é o supremo de todos esses Fqs. E todos eles são... Tudo bem, eu consigo um outro bichinho aqui. É melhor assim. Qtil. Pronto, sem ideia. Eu consigo dois carinhas assim. Entre o T' e o T eu consigo o Qtil, e entre o Qtil e o T eu consigo um Q duas linhas. Q dois til. Enfim. Agora, todo esse φt é o supremo de todos esses caras, que é menor, e todos esses caras são menores que o F do Qtil. Então o supremo deles vai ser menor ou igual que o F do Qtil. Só que o F do Qtil é estritamente menor que o F do Qtil. Então a gente consegue a princípio isso aqui, φ de t menor que o F do Qtil. Agora, esse Qtil é um dos Qs menores que o T'. Então, isso aqui é menor ou igual que o supremo deles, que é o φ do T'. Então, isso menor que isso. Então, a desigualdade é estrita. Conseguimos. A gente não precisa se preocupar com a volta.
se a gente mostrar que ela é sobrejetora. Porque, primeiro, a ida dá pra gente que a função é injetora, em particular. Se a gente tiver a sobrejeção, ela vai ser bijetora. E quando você tem uma função bijetora entre ordens totais, que você tem essa inclusão, que você tem essa implicação, a outra tem que valer também. Por contradição. Porque se valesse o contrário, ia ferrar ali e ia dar o contrário pela implicação que você tem. Para mostrar que a sobrejetora é a mesma coisa, você muda as coisas todas aqui, mas você começa com um número real, R. Aí o que você faz é olhar todos os quelinhos que vieram antes do R e você olha o conjunto das imagens inversas pela F. Você puxa ao contrário para cá. Aqui dentro, pelo mesmo argumento que a gente tinha feito, isso aqui vai ser limitado superiormente, mas você está numa ordem que é completa, então aqui vai ter um supremo, você pega esse supremo e mostra que ele vai cair certinho. Quando você fizer aplicar a imagem, ele vai certinho no R. Então isso é um isomorfismo. Então, é bem a ideia de você tem uma coisa densa espalhada entre as duas que estão sincronizadas. Então, meio que isso força uma sincronização entre tudo. E é o que a gente está fazendo aqui. Então, eu não vou fazer os detalhes, porque isso é só uma bait. Tá? Então, o que a gente quer mesmo é mostrar que vale essa suposição. Então, para motivar isso, eu vou dar mais ou menos uma ideia de como se prova que existe esse isomorfismo de ordens do jeito clássico. Usa-se um argumento chamado back and forth. Eu acho que é algo como vai e volta, um zigue-zague, alguma coisa assim. O Marcos adora coisas desse tipo de argumento, porque é importante para umas coisas de modelos finitos que ele gosta mesmo. Então, como provar a afirmação? A suposição. Então, assim, a gente tem duas coisas enumeráveis, o Q e os racionais. Então, a primeira coisa a fazer é perceber que isso não é trivial. Porque eu vou aqui, vai ser todo um monte de comentário cagado, então eu vou deixar vários comentários assim mesmo. Você poderia pensar assim, o Q é enumerável, infinito enumerável, então eu vou escrever ele assim, Qn, N naturais, tudo bem. Pega uma enumeração para os racionais também, Q' N, N naturais. Aí você fala, Renan, mas é muito trivial mostrar que tem esse isomorfismo entre F e Q. Você pega isso, defina G de Q em Q que manda Qn em Q' N, acabou. Não. Just don't. Explicar por quê. Quando a gente está indexando qualquer conjunto, se ele tem uma estrutura de ordem, alguma coisa assim, essa indexação não necessariamente tem a ver com a ordem que ele tem usual. Lembra, o jeito mais usual de você fazer uma enumeração dos racionais, pegar os racionais positivos, mas é aquele zigue-zague, né? Você escreve os racionais como, sei lá, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 2 sobre 1, 2 sobre 2, 2 sobre 3.
Vamos dizer, e o zero aqui. Dane-se depois o... Um jeito de enumerar seria fazer assim, o Q0, o Q'0 seria esse, então você vem para cá. O próximo seria esse, o Q'1. O próximo esse, então esse aqui seria o Q'2. Aí você pode fazer que o próximo vai ser esse, vai ser o Q'3, o próximo vai ser esse, aí depois esse, aí esse, aí esse, aí esse, aí você vai fazendo um zigue-zague e você vai contando os racionais. Perceba o seguinte, já nesse desenho, para começo de conversa, a gente tem o Q'0 menor que o Q'1. Show de bola, tá concordando. 0 é menor que 1, Q'0 é menor que 1. Tudo bem. Só que o Q2, ele está depois do Q1. Só que pela ordem, teria que estar assim. Q0' menor que Q2 menor que Q1. Já não está concordando os índices com a ordem. Você fudeu tudo aqui quando você faz isso. Você destroça a ordem. Mesma coisa com os racionais. Então, para você definir um isomorfismo que vai respeitar a ordem do Q e não a ordem dos índices, você não pode fazer isso. Isso aqui respeita a ordem dos índices, não a ordem do Q. É sutil, mas por isso que não é trivial, primeira coisa. Não é óbvio. Pega ali e faz assim. Não. Not today, Satan. Sachei away com essa ideia, mas enfim. Nem fez sentido isso que eu falei, mas... É que eu lembrei do RuPaul e aí eu precisei puxar mais alguma referência. Bom, a ideia, que não é o que a gente vai usar para provar, mas a ideia bruta que motivou a coisa, usualmente usada, o Cantor provou assim. Dane-se a minha unha. Puta que eu piorei o negócio. Tá, ok. Tá um pouco... Enfim. A ideia é mais ou menos a seguinte, então. Vamos imaginar que aqui está o Q. Aqui estão os racionais. E aqui eu vou desenhar eles com a ordem deles mesmo. Então, esse aqui é eles com a ordem dos racionais. Então, entre quaisquer dois aqui, vai ter outro e outro e outro. Aqui também. Então, vou dizer que só para efeito de referência, aqui é menos infinito, aqui é mais infinito, aqui é menos infinito, mais infinito. Então, tá fazendo assim. Então, a ideia é essencialmente o que uma criança faria se ela soubesse o que a gente está fazendo. E, assim, é ingênuo nesse ponto. Aqui tem um cara que é o Q0. Imagina que o Q0 é esse sujeito aqui. O Q0, e aqui tem o Q'0. O que a gente vai fazer? A gente vai mandar esse cara nesse aqui. Bacana. Isso é um isomorfismo do conjunto que tem só o Q0 no conjunto que tem só o Q'. Ok, é um isomorfismo, tem só um ponto, não tem nada para se preservar. Agora, o que a gente faz é o seguinte. Vamos olhar onde está o próximo número racional. Mas como assim próximo? Números racionais não têm sucessores. Mas aí que tá, a gente vai usar o próximo no sentido
da indexação. Vamos ver onde ele está. Pode ser que ele esteja aqui. Esse aqui, por azar, é o Q1. Q1' daqui. Agora, o que a gente vai observar é o seguinte. Certamente existe algum número natural tal que, tipo, eu estou tentando pensar na parte formal da coisa. Mas, tá, ok. Certamente existem números naturais aqui, tais que o Q correspondente, quando você faz, tipo, eu quero pegar, vou olhar todos os racionais que estão aqui. Olhar todos esses racionais. Cada um deles tem um certo índice. Eu vou pegar o primeiro índice de um cara que veio antes do Q0. Mas que veio antes do Q0 no sentido da ordem do Q. Esse é o problema. Eu estou usando o menor índice tal que o cara veio antes do Q0. Porque o Q'1 está antes do Q0'. Então eu gostaria que isso preservasse esse negócio. Então, suponha que deu esse cara aqui. Esse cara não vai ser o Q1. Ele pode ser o Q50. Não sei. Mas aí eu digo isso aqui. Agora isso é um isomorfismo desse conjunto, nesse conjunto que tem esses dois caras. Próximo passo. Qual é o menor número que não apareceu desse lado? Aqui tem o 0 e tem o 50 de índice. O menor número que não apareceu é o 1. Aí eu vou procurar onde está o Q1. Desse lado. O Q1 pode ter aparecido aqui. Esse é o Q1. Aí eu vou e de novo. Agora peguei o jeito. Olho todos os caras aqui que vieram depois. Pego o menor índice onde ele aparece. Eu suponho que seja esse aqui, era o Q3. Aí eu defino esse cara como sendo isso aqui. Qual é o primeiro índice que não aparece? Tem 0, 1 e 3. 2. Onde está o Q2? Q2', aqui. Aí eu vou olhar de novo o cara aqui dos bichinhos que estão indo. E aí eu vou, mesmo argumento que eu usei aqui, e vou montando um negócio. Então, essencialmente, eu vou, brinco, volto. Então, eu vou fazendo um argumento de back and forth. É terrível. A indução disso é muito chata. Então, eu estou fazendo assim para realmente parecer um negócio maçante. Eu não vou desenvolver essa prova com vocês. Eu fiz, então, como a aula do Sasha, da primeira aula de categorias. Mostrei um negócio que a gente não vai fazer para ver por que o outro é legal. Mas dá para provar sem essa ferramenta que eu vou falar. Ok? Então, a gente não vai fazer assim. Eu nunca lembro dos detalhes da indução, mas o desenho é esse. Vocês lembram daquela música do Belchior? Que quase ninguém lembra que é do Belchior. Porque Elis Regina canta ela tão bem. Que, tipo, dane-se o Belchior. Como os nossos pais. Eu não vou cantar. Hã? É do Belchior. Mas assim, dá nada, porque ela... Nossa! Tá. Na música, em certo momento, ela fala eu não vou tentar cantar aqui, mas enfim. A ideia da música é mais ou menos a tristeza que é você ver a sua vida acontecendo
E de repente olhar para o lado e ver uma vida que já aconteceu e falar, porra, tá igual. Isso é frustrante, mas por outro lado, se você viu aqui, imagina que isso aqui é uma história de vida que já aconteceu. Você está vendo que a sua vida está seguindo o mesmo rumo. Então, nem dá para perceber porque eu fiz com a mesma cor. Mas pode ser que num certo momento, se você ouvir essa música e percebeu isso, porra, vamos mudar. E você começa a mudar. Mas pode ser que você ouve a música de novo e fala, caramba, tem uma outra história que está igualzinha a minha. Mesmo com essa mudança, e você muda de novo. Então, histórias prontas em algum sentido, elas são meio sem graça porque elas já aconteceram, mas a sua história sempre pode ir ramificando. Vai fazer sentido essa analogia que eu fiz. Prometo. Mas, definição. Seja P uma ordem parcial. Dizemos que um subconjunto F da ordem parcial é um filtro. Se para todo P e Q pertencente a F, existe um certo R também pertencente a F, tal que R é menor ou igual que P e Q. 2. D contido em P, a gente diz que isso é denso se para todo P que pertence a P existe um Dzinho pertencente a D, tal que o D é menor ou igual que o P. Então, imagina então que, vamos pensar numa ordem parcial como sendo todas as ramificações possíveis da história, mas em vez de começar de baixo para cima, eu vou fazer de cima para baixo, porque o jeito usual de escrever é assim. E se eu escrevesse de outro jeito, quando vocês fossem ler em outras referências, porventura, vocês iam ficar com a cabeça toda invertida. Então eu já vou inverter agora, e o trauma é um só em vez de dois. Então, imagina aqui que eu tenho todas as ramificações possíveis de uma certa coisa. Eles são os mesmos. São. Aqui eu tenho dupla personalidade. Viu? Tripla, na verdade. Caralho, tá. Pronto. Todos, enfim. Então, assim, um filtro seria uma coisa do tipo, imagina que isso aqui, olha, virou uma borracha. Imagina que isso aqui, esse pedacinho aqui, e esse pedacinho aqui que eu pintei, pertencem ao filtro. O que essa condição aqui está falando é que existe uma outra... Então, dados os dois pedacinhos, tem um pedacinho aqui e tem um pedacinho aqui, a moral da história é que vai existir um pedação que ainda está no filtro, mas que torna tudo compatível. Então, é como se assim... É como se a ordem... Isso eu acho que eu vou pegar essa analogia do Leandro,
que deve ter pegado daqui, que eu não tenho certeza, mas imagina que a sua ordem parcial é um conjunto de evidências de um crime. Um filtro, evidências boas, evidências nada a ver, tipo, tem um montão. Um filtro é um conjunto de evidências tal que para quaisquer duas evidências que você pega, você encontra uma terceira que corrobora uma história. Então, por exemplo, para não ser filtro, uma das evidências poderia ser: fulano estava às 3 horas em um certo lugar. E a outra é: fulano estava às 3 horas em outro lugar. Não vai ter nenhuma evidência que corrobore essas duas coisas. Então, a ideia é que quaisquer duas coisas um filtro são compatíveis. Elas têm alguma coisa que vai fazer, ela vai corroborar aquelas duas coisas que você pegou. Já um denso, a ideia é que... Como que eu vou dar uma motivação para isso? É uma coisa que tem evidências suficientes para você... ele não tem uma questão de corroborar, mas é muita evidência de que alguma coisa aconteceu. Tipo, alguém foi, sei lá, alguém sofreu um certo crime num certo lugar, e a pessoa que está sendo acusada sempre ia no mesmo horário do crime todos os dias. Então, tem alguma evidência, tem algum sentido forte para você pensar que de fato aquele cara aconteceu. Mas, para juntar isso, vamos fazer um exercíciozinho. Eu vou fazer com vocês, não vou deixar como exercício, mas... ele vai ajudar a motivar a principal conta que a gente vai fazer. E eu prometo, aceitando mais ou menos isso e o lema que a gente vai provar, que é o de Raziovo-Sikorsky, isso aqui vai sair muito trivialmente. Porque qual vai ser a ideia? A nossa ordem parcial vai ser o conjunto dos isomorfismos entre pedacinhos finitos. A gente vai considerar todos eles, todos os isomorfismos possíveis. Isso vai dar uma ramificação louca. Nesse conjunto de isomorfismos parciais, a gente vai encontrar um filtro. Então, um conjunto de evidências muito boas. Mas esse conjunto de evidências muito boas, ele será tal que ele intercepta vários densos que dizem que coisas interessantes acontecem. Então, vão ser várias evidências, esse filtro vai juntar peças compatíveis de que uma certa coisa acontece. Essa coisa que acontece é justamente que um isomorfismo vai estender o outro. E aí a gente vai ter um isomorfismo total. Prometo. Exercício não é exemplo. Tá. Isso merece uma caneta boa. Então, paraguaio x e y conjuntos, seja Fn de xy, o conjunto das F'inhas que saem de Z e chegam em Y, onde Z é um subconjunto do X com Z finito. Então vamos olhar o conjunto de todas as funções parciais. Então eu tenho aqui o conjunto x, aqui eu tenho o conjunto y, eu estou considerando para cada conjuntinho finito do x, eu considero todas as funções. Então isso aqui é uma função, isso aqui é uma outra função. Estou considerando todas as funções finitas. Só que eu não estou pegando só um z, eu estou pegando todos, então todos eles.
Mas, em particular, se o x for infinito, eu não estou pegando nenhuma função que sai do x e vai no y. Eu não estou pegando histórias totais, não estou vendo a história dos nossos pais, que já está pronta. A analogia com a música. Eu estou pegando só as nossas histórias que a gente ainda pode mudar e fazer revolução. A gente não vai fazer, eu sei, mas enfim. A ilusão é uma dádiva. Então, primeira coisa a observar desse conjunto é que o fn de xy ele é parcialmente ordenado. Tem uma ordem parcial nele. Da seguinte forma. A gente vai escrever f menor ou igual que g. C e somente C, e isso é o que vai ser estranho. F contém G. Em outras palavras, F estende G. Que é aquela ideia. Eu tenho um carinha, o que é alguém que vai ser menor que ele? Alguém que vai corroborar. É alguém que estende. Então, por isso que eu sei, a gente deveria pensar assim, né? Estende é maior, mas culpem o Cohen. O cara que inventou o forcing, ele fez assim. Tem a ver também com o sentido de convergência, de que quanto menor, melhor no sentido de convergência. Você pode pensar assim também. Quando você, em cálculo, quando você quer, você vai fazendo para o limite acontecer, os épsilons vão ficando menores. Então, quanto menor, melhor. Tipo isso. Então, quanto menor, melhor. Melhor é estender. Então, enfim. Então, isso aqui é uma ordem parcial. Tá? Aqui eu estou escrevendo assim. Essa notação é pensando nas funções como conjuntos de pares ordenados. Então, aqui eu estou pensando na definição formal de função. Então, se você preferir, se você não gostar de pensar na função como sendo um conjunto de pares, uma relação binária que satisfaz um pipipi, um popopó, pensa que isso aqui é um jeito de falar que o domínio de G está contido no domínio da F. Então, estendeu o domínio. E G de x é igual a F de x para todo x que pertence ao domínio da G. Então, o domínio é maior e quando eu pego alguém que está em comum entre ambos, elas concordam. Isso aqui dizer que estende. Então, imagina que isso aqui é o domínio da G. Aí o domínio da F é esse pedaço e mais um outro. E um outro. Bom, aqui está o gráfico do domínio da função G. Então a F tinha essa parte, aqui ela concorda, faz a mesma coisa. Opa! E aqui ela faz alguma outra coisa. A G não se mete fora do domínio dela. Mas onde é domínio da G, a F concorda. Então é isso. Você está só estendendo para dizer coisas que a G não sabe. Isso é uma ordem parcial. Porque a inclusão é uma ordem parcial. Tudo bem? Essa parte está aceitável? Que é uma ordem parcial? Tá. 8 e 6. Massa. Bom, o outro, que é
bem importante é esse aqui. Imagina que eu tenho um subconjunto F nessa ordem parcial, filtro. Se é filtro, né? Então, a união, vou colocar assim, dos Fzinhos com F que pertence a F1 é uma função. Olha que louco. Isso é muito estranho, mas o que eu quero dizer, dá para fazer sem notação conjuntista. Aqui já era. Então, in a Christian way, acho que é assim. Aquela piadinha do cara do in a Christian language, aqui que eu estou usando esse aqui. Então, na prática, a gente está fazendo o seguinte. Isto é, se a gente definir assim, ó, G de x igual a f de x. Vamos fazer bonitinho. Seja, que letra eu posso usar? A igual a união dos domínios das f's. Então, esse f é um conjunto, é um subconjunto daqui. Então, todo mundo que mora nele é uma função parcial. Cada função parcial tem o seu domínio. Uno essas porras todas no conjunto A. Eu não chamei de D porque daqui a pouco vai ter um denso. Por isso que eu não chamei de D, por isso que eu chamei de A. Agora, defina G de A em Y, fazendo assim. A vai em F de A para algum F que pertence a F1, tal que o A pertence ao domínio do F'. Então, eu pego um Azinho aqui qualquer. Qual vai ser o valor da G de A? Vai ser algum F de Azinho para algum F'inho que a A está no domínio da F'inha. Tem um problema óbvio nessa definição. Eu não estou dizendo como escolher esse F'inho. Vai que esse A está no domínio de duas funções ao mesmo tempo. Pode ter cagado tudo esse negócio. Pode ter ferrado, e essa coisa não é uma função. Mas essa porra é um filtro. E aquilo que eu falei das condições, as evidências de um crime, o filtro sempre vai ter uma outra evidência que corrobora. É nesse sentido. Então, ó, está bem definido. Então, essa porcaria é uma função. Então, está bem definida. No sentido de que é, de fato, uma função. Por quê? Pega um Azinho, no Azão. Se f e g são duas funções do filtro, tais que o A pertence ao domínio de ambas, então eu afirmo para vocês que não importa, a f do Azinho vai ser igual a g do Azinho, não importa. Terá que ser igual. De fato, como F é filtro, Fão, né? Como Fão é filtro, porra, isso é muito massa, velho. Existe uma Hzinha que pertence ao filtro, tal que esse Hzinho é menor ou igual que o F e o G.
existe, lembra da condição de filtro? Tem que existir alguém no filtro que é compatível com as outras duas coisas que eu peguei. Bom, mas isso significa o quê? Significa que AH estende simultaneamente a F e a G. Bom, logo, o domínio da F e o domínio da G, ambos estão contidos no domínio de H. E a gente tem H de x igual a F de x para todo x que pertence ao domínio da F. E H de x igual a G de x para todo x que pertence ao domínio da G. Como A pertence a ambos, segue que F de A é igual a H de A, mas H de A é igual a G de A. Então o desenho é como se fosse assim. Aqui eu tenho domínio da F e a função fez isso. Aqui eu tenho o domínio da G e a função fez isso, por exemplo. O A está no meio. O A está bem aqui. Não poderia acontecer desse gráfico ter feito isso. Por exemplo, dele ser incompatível. Porque, como as duas estão num filtro, tem que existir uma terceira função H, que o domínio contém esses dois domínios, e que o gráfico dela vai ser compatível com os outros dois gráficos. Então ele continua aqui ele mantém igual, e aqui ele continua. Então, se tivesse um problema aqui no meio, H não seria função. Então, justamente por ter essa função que estende, tem que ser compatível. Então, bizarramente, se você tem um filtro nessas evidências parciais de funções, você consegue ter uma função global. Agora o denso, vocês vão entender para que serve. Então, isso foi observação 2. Observação 3. Não. Não, já falei. Vamos falar aqui agora. Para x pertencente a x1 fixado, esse conjunto aqui, dx, o conjunto das f's que pertencem ao conjunto das funções parciais de x em y, tais que x pertence ao domínio da f, esse cara é denso. Aqui. Então, a condição de densidade que eu apaguei era a seguinte. Dado um P na sua ordem parcial, existe um D no denso, tal que o D é menor ou igual que o P. Então, vamos lá. Se eu pego uma ordem parcial, se eu pego uma função parcial aqui dentro, de duas, uma. Ou x está no domínio, ou não. Se está no domínio, ótimo. O próprio Pzinho que eu peguei já está em D. Então, eu pego o Dzinho igual a P, P menor ou igual que P, acabou. Agora, se não, então suponha que eu peguei uma F que pertence à ordem parcial, tal que
X não pertence ao domínio de F. Ora, como diria o falecido, morreu inclusive, né? O Olavo. Ora, porra, né? Ora, vá para o inferno. A gente pode simplesmente fazer isso. Defina G, saindo desse conjunto aqui, domínio de F unido com X, tal que manda Z em F de Z, se o Z já está no domínio da F, e manda o X em alguma porcaria Y que você fixa. Não importa. Escolhe alguém no Y e manda o X ir para lá. G pertence a D de X e a G estende a F. Acabou. Então, se a minha função não tem um X no domínio, eu aumento o domínio. Esse cara ainda é um domínio finito, porque era finito, só coloquei mais um. Então, tudo bem. O truque agora é o seguinte, essa é a parte importante. Até aqui tá dando para acompanhar? Tá. Tá mais ou menos abstrato, mas tá aceitável? Tá, ok. Mas assim, não vai cair nada disso na prova, tá? Vocês podem usar os resultados que a gente vai provar, mas pedir para vocês usarem filtro, ainda não. Tá? No fim do curso, talvez. O 4 é o seguinte, suponha que F intercepte dx para todo x que pertence a x. Opa! Então suponha que o seu filtro intercepta todos esses densos, para todo mundo. Afirmação. Essa função g, a função g definida por f, é tal que o domínio dela é tal que aquele A, que a princípio eu defini como sendo A, na verdade esse domínio é X, é o X todo. Então o que está acontecendo? Nós temos uma coleção de evidências que se mutuamente corroboram. Então, dadas as duas evidências, tem uma outra que, tem realmente motivo para você acreditar naquelas duas, porque tem esse motivo aqui mais forte. Agora, dentro de cada uma dessas evidências, sempre tem alguma delas que fala: rapaz, o X está no domínio. E isso acontece para todo X no X. Então você vai ter peças suficientes para, já que uma condição corrobora a outra, a dizer que ok. Realmente é o caso de que todo mundo está no domínio dessa função. Então a moral da história é essa. Bom, e é aquela coisa. De fato, inferno. Essa aqui tá bom. De fato, dado um xzinho que você pega no xão, a hipótese diz pra gente o seguinte: existe alguma f que pertence ao filtro inter dx. Isto é, xzinho pertence ao domínio da f. Mas o domínio da Fzinha é uma das coisas que eu usei para montar o A. Então, isso aqui está contido no A. Logo, X está contido no A, que está contido no X. Acabou. Então,
qual vai ser a moral da história para a gente provar aquela coisa do que para os racionais que a gente queria? Imagina que a gente tem o seguinte cenário. Imagina que eu consigo... Imagina que eu... Então aqui é comentário, coisas que a gente vai fazer. Imagina que eu faço isso aqui. P como sendo o conjunto das Fs que pertencem... Como que eu usei? Eu usei um F normal, né? Fn de Q em Q, tal que F é estritamente tal que F é isomorfismo. Lembra que quando a gente estava construindo o zigue-zague, eu sempre falava, desse para esse é um isomorfismo de 1 para 1, aqui de 2 para 2, de 3. Pego de todos os isomorfismos parciais. Se a gente conseguir... Imagina que a gente consegue fazer o seguinte, eu vou fazer D Q igual ao conjunto dos F's que pertencem a P, tais que Q pertence ao domínio da F. Eu vou fazer essas continhas todas, mas... Aí eu faço EQ', o conjunto dos F's que pertencem a P, tais que Q' pertence à imagem. A gente vai ver que esses caras são densos. Não precisa acreditar ainda, mas a gente vai ver que esses caras são densos. Para todo Qzinho em Q e para todo Q' nos racionais. Se, por uma mágica, existir um filtro aqui dentro que intercepta cada um desses caras, eu vou ter um conjunto de isomorfismos parciais que um corrobora com o outro, porque é filtro. Interceptando todos esses caras aqui, ele vai me dizer o seguinte, ó, o domínio tem que ser Q. Interceptando todos esses, vai dizer para mim, olha, a imagem tem que ser os racionais. E aí o fato de cada um deles ser um isomorfismo, se eu pegar dois caras, um menor que o outro, eu vou conseguir uma função onde esses dois caras estão no domínio e a imagem deles vai no isomorfismo parcial. Então a imagem vai em coisas distintas, respeitando a ordem. Então se eu tenho um filtro aqui dentro que intercepta todas essas coisas, quando eu definir essa G, eu vou ter um isomorfismo. Então, esse filtro vai fazer aquele processo maldito de zigue-zague. De uma vez. Essa mágica existe. Ela se chama Teorema de Rasiovo-Sikorsky. Olha só. O poder da narrativa. E são apenas 8h25. Depois aqui do lado do X da ponte de A e da ponte de X. Não, tá. O A dos domínios. Então, vou fazer aqui. O A é, por definição, a união dos domínios das F's com Fzinho pertencente a Fzão. Onde moravam os domínios de cada uma das F's? No X. Então, a união de tudo isso aqui está dentro do X. Então, foi só para explicitar aqui essa quantidade nesse é todo mundo igual. Beleza. Rasiovo-Sikorsky. Eu também acho muito foda esse resultado. Rasiovo-Sikorsky. Para quem não viu no vídeo, passou alguém xingando ali. E aí eu concordei.
Então, seja P, ordem parcial, e D igual a... fazer isso aqui mais cursivo, pronto, D, dn, n pertencente aos naturais. Uma família de densos em P. Então, fixado um certo P pertencente à ordem parcial, existe um filtro contido na ordem parcial, tal que o Pzinho pertence ao filtro e esse filtro intercepta dn para todo n natural. Tá, o nome disso aqui, um filtro que intercepta todos os densos na família D, é chamado de filtro genérico, ou filtro D genérico. Ele funciona como uma coisa que meio que está concordando com tudo que está dito aqui, enfim. Então, essa coisa é o Radziwiłł-Sikorski. Então vejam, por que vai funcionar aqui onde a gente estava? Para ele funcionar, então ele está falando, você tem uma ordem parcial, qualquer, uma coisa ramificada louca. Você tem uma família enumerável de densos. Você vai ter um filtro que passa por todas elas. Aqui o Q e os racionais são enumeráveis. Então, aqui eu tenho enumeráveis densos. Aqui eu tenho enumeráveis densos. Eu vou ter um filtro que vai passar por todas essas coisas. Isso aqui é muito mais poderoso do que parece. Mas... nossa, muito. Chega de dar um negócio assim. Se vocês estivessem aqui mais perto da luz, eu sentia a estática que está saindo daqui. Apesar de tudo, a prova dele é muito simples. Prova desse resultado. Prova. Eu acho que ela vai caber aqui entre esses dois negócios aqui. Então, a prova. D0 é denso. D0 é denso. Então, existe um D0 pertencente a D0, tal que D0 é menor ou igual que esse P fixado. Agora, D1 é denso. D1 é denso. Então, existe um D1 que pertence ao D1, tal que o D1 é menor ou igual que o D0. D2 é denso. Um ano depois. D1 milhão. Então, seja G igual ao conjunto desses caras DNs, que a gente montou aqui, unido com P. Eu não coloquei a prova dele aqui, eu estou na esperança de que eu lembro da prova. Então, se eu agarrar em algum lugar, depois eu mando o PDF dela, porque a prova não é nada horrível. Então, fiz isso aqui. Agora, defina
o seguinte, defina F, eu tinha chamado FP, o conjunto de todas as coisas Szinhas que pertencem à ordem parcial, tal que existe algum Gzinho pertencente ao Gzão, com Gzinho menor ou igual que o S. Então, se for tentar fazer um desenho, então eu estou com a ordem... Para desenhar, eu prefiro desenhar assim, desculpa. Dando essa intuição, né, do depois mesmo. Vocês olhem de cabeça para baixo. Então, eu peguei um P aqui em algum lugar. Isso aqui pode continuar, assim, não tem uma raiz, não precisa ter uma raiz. Aqui está o P. Eu falei, opa, tem um D0 antes dele. Opa, tem um D1. Opa, tem um D não sei o quê. E estou descendo. Agora o que a gente vai fazer é pegar todas as coisas que, tipo, tudo que vier depois do D2, tudo que vem depois do D1, tudo que vem depois do D0, tudo que vem... Todas as coisas que estão acima de alguma coisa nessa coisinha. Então, vai ter que... Isso aqui vai se comportar como um filtro. Afirmação... FP é filtro. FP é filtro. Mais fácil. Mais fácil de escrever assim. FP satisfaz o que se pede. Satisfaz o que se pede. Bom... Essa parte é trivial, que ele intercepta todos os DNs, porque, em particular, todos os DNs estão aqui dentro. Então, tá. O P também é um dos caras que estão no G, então o P também está aqui dentro. Então, essas duas condições. Então, isso e isso é ok. Falta só ver que é um filtro. Eu não escrevi que era um filtro, mas... Um filtro. Isso é importante, ele é um filtro. Bom, meio que acabou. Vou deixar esse desenho aqui mesmo. Dados S e T pertencentes ao filtro, candidato a filtro, para o S pertencer ao FP, existe um Gzinho pertencente ao Gzão, existe um Gzinho, um G'linha pertencente ao Gzão, tal que o G é menor ou igual que o S e o G'linha é menor ou igual que o T. Né? Então, esse S tem que estar acima de alguma dessas coisas que apareceram, o T tem que estar acima de alguma dessas coisas que apareceram. Só que essas coisas estão encadeadas assim. Então, eu consigo uma terceira que vai estar abaixo dessas duas e, portanto, vai pertencer ao F e vai estar abaixo desse mesmo. Existe um G, duas linhas pertencente a Gzão, tal que o G, duas linhas, é menor ou igual que o G e o G'linha. Mas G, duas linhas, pertence ao FP. É chuva? Não. É um barulho. Sei lá, eu tô muito louco, velho. Respeito, viu? Porra, foi massa agora. Então, provado Rasiowa-Sikorsky. Ele parece um lema muito inútil quando você vê assim a primeira vez. Mas tem esse corolário que a gente vai ver hoje e na sexta-feira eu vou usar ele para provar outra coisa mais louca.
Bem pior, mas... Então, existe F de que nos racionais isomorfismo. Esse é o corolário que a gente vai ver nessa aula. Prova. Seja, então, o que eu tinha falado. Eu não vou escrever isso de novo. Seja P, esse cara, seja tudo isso aqui. Então, seja P como abaixo. Parcialmente ordenado. Pela inclusão inversa, igual a gente tinha feito nesse cara. Então a gente vai dizer que F é menor ou igual que G, C é somente C, F estende G. Então, primeira afirmação é que esses caras que a gente fez aqui, D de Q é densa. A prova agora não é tão imediata quanto no exemplo que eu fiz. Porque antes bastava que a gente, para mostrar que esse D de Q era denso, a gente simplesmente, o cara não está do domínio, eu enfio ele no domínio e acrescento um outro valor. Aqui a gente precisa tomar cuidado, porque a gente quer que a extensão seja um isomorfismo. Então, D de Q é denso. De novo, para mostrar que é denso, então a gente vai pegar uma função, um isomorfismo parcial que não está aqui, porque se estiver, acabou. Vai mostrar que tem um isomorfismo que o Q está no domínio. Então, seja F pertencente a P, tal que Q não pertence ao domínio da F. Agora, isso vai lembrar para a gente o argumento, o que eu estava fazendo naquele zigue-zague lá no começo. Porque tem duas coisas que podem acontecer. Nota o seguinte. O domínio de F é um certo conjunto finito do Q. Então, é um certo Q0 até Qn. Agora, o que a gente faz é dividir em casos. Onde está Q com respeito a isso? Porque poderia acontecer o seguinte. O primeiro cenário é que o Q poderia... Aqui está o Q e aqui estão todos os caras de domínio. Ele pode ter vindo antes. Se ele tiver vindo antes, o que você faz? Nesse caso, a imagem... Você define assim, defina G de Q0 até Qn unido Qzinho, indo nos racionais, tal que um Qzinho vai na F do Qzinho. Deixa eu usar uma outra letra aqui. Existe um psi. E o Q vai em algum A menor do que todos esses carinhas. Porque o que acontece? Eu quero que essa extensão seja um isomorfismo. E por azar,
Esse Q que eu quero colocar caiu antes. Todos esses estão indo em carinhas racionais. Bom, é finito. Os racionais não têm extremo, em particular não tem menor elemento. Então tem alguém menor que todos eles. Manda esse Q nesse cara. Então agora, esse está indo num cara que é menor que os outros. Então aqui está mantendo a desigualdade, aqui já preservava. É um isomorfismo. Está preservando a ordem. O outro cenário é se o domínio de F tiver todo antes do Q. Se ele está todo antes do Q, faço o mesmo truque. O outro cenário é se eu tiver aqui um pedaço do domínio do F, aqui eu tenho outro pedaço do domínio do F e o Q desgraçado veio parar no meio. Infeliz. Bom, mas aí eu vou... Esse cara é um conjunto finito, ele tem um maior elemento. Esse cara está indo em algum número racional. Esse cara aqui também é um conjunto finito de racionais, tem um menor elemento na ordem dos racionais. Está indo em alguém aqui. Os racionais é uma ordem densa, então entre esses dois tem alguém no meio. Então eu faço esse cara vir para cá. Então, em todos os casos eu consigo uma extensão que é um isomorfismo. Estão se sentindo enganados ou parece razoável que eu sempre consigo pegar um isomorfismo que tem o pontinho que eu queria? Parece ok? É só caso a caso. Da mesma forma, então, analogamente, eu lembrei da Lina agora. Analogamente, quando a gente diz isso analogamente, porque a gente está mentindo. Não, mas é analogamente mesmo. Big Brother acaba com a nossa vida. Analogamente, quando a gente faz esse conjunto aqui, E de Q', igual ao conjunto dos isomorfismos parciais, tá? Que o Q' pertence à imagem da F, isso aqui é denso para todo Q' que eu pego pertencente aos racionais. Vai ser o mesmo esquema agora. O mesmo desenho que a gente fez aqui. Porque, dado um F que pertence à ordem parcial, tal que o Q' não pertence à imagem, essa imagem é finita. Essa imagem está aqui nos racionais. Ela está vindo de um subconjunto do Q. Que aqui tem um isomorfismo entre eles. Eu quero estender esse isomorfismo F de modo que o Q' apareça na imagem. Bom, o Q' pode estar aqui, mas se estiver aqui eu pego um cara que veio antes para empurrar para ele. Existe porque esse cara também não tem extremos. Poderia ter acontecido do Q' estar aqui, e aí da mesma forma eu pego alguém aqui e mando nele, depois de todos. Se tiver no meio, eu quebro, olho qual que é o máximo, qual que é o mínimo, e aí vai ter alguém entre esses dois que finca. Então, com isso, se vocês estiverem se sentindo enganados, vocês me falam, né, que a parte mais difícil da prova é só essa, mostrar que é denso, essas coisas. Mas é só analisar os casos mesmo. Portanto, essa família D igual os Ds de Qzinho
com Q pertencente a Qzão, unido ex de Q' com Q' pertencente aos racionais, é uma família enumerável de densos de P. Puta que pariu. É uma família enumerável de densos. Por Raziowa-Sikorsky, por Raziowa-Sikorsky, existe um filtro F contido em P, tal que duas coisas acontecem. Isso aqui vai ser engraçado, mas... Primeiro, o vazio pertence a F. Lembra, tinha que começar de algum lugar. Vamos começar do isomorfismo que não leva ninguém em ninguém. E a outra coisa é que esse F intercepta dq para todo Qzinho em Qzão, e o F intercepta eq' para todo racional Q'. Existe porque isso aqui é um isomorfismo parcial, aquele Pzinho que a gente começa no Raziowa-Sikorsky, e isso aqui é enumerável, então intercepta todos eles. Finalmente, se a gente definir G, vamos definir assim, bonitinho. A igual a união dos domínios dos Fzinhos, tais que os Fzinhos pertencem ao Fzão. Então, se a gente definir G de A em Y, pondo Azinho igual a, indo para Fzinho de A, com F pertencente a F'ão e A pertencente ao domínio de F', a gente já viu que isso aqui vai ser uma função. Agora, a gente também já viu, então isso aqui foi, a gente também já viu que o domínio dessa G vai ser igual, aliás, psi, né? O domínio dessa psi vai ser igual ao Qzão, porque a gente está interceptando todos esses caras. Então, se eu pego alguém no Qzinho, existe necessariamente alguma função F' que pertence ao D de Q. Mas pertencer ao D de Q é você ter o Qzinho no domínio. Então, o Qzinho está lá. Pelo mesmo motivo, a imagem do psi são os racionais, porque eu intercepto E de Q' para todo racional. Quero mostrar que alguém está na imagem. Pega um racional Q'. Esse racional Q', existe alguma função parcial no filtro que pertence ao EQ', ou seja, que tem o Q' na sua imagem. Mas então ele está na imagem de uma dessas F's, então ele está na imagem do psi. Então, já é uma função sobrejetora. Finalmente, se a gente tiver Q menor que Q', não, Q0 menor que Q1, então a psi do Q0 é menor que a psi do Q1. Por quê? Q0, deixa eu fazer essa parte, e aí acabou. Ora, porra,
Q0 pertence ao domínio de uma F'. Q1 pertence ao domínio de uma G'zinha. Esse fucking F é um fucking filtro. Então, existe uma testemunha que corrobora isso. Existe uma outra função que estende F e G. Então, existe um H que pertence ao filtro, mas lembra que esse filtro está contido em P, e P é um conjunto de isomorfismos parciais. Então, existe um H tal que o domínio de F e o domínio de G estão ambos contidos no domínio de H, com H de x igual a F de x igual a G de x, para todo x que pertence aliás, deixa eu fazer isso aqui direito. H de x é igual a F se... Como fala? Se x pertence ao domínio de F e H de x é igual a G de x se x pertence ao domínio de G. Bom, mas Q0, Q1, Q0 está aqui, Q1 está aqui, então pertencem ao domínio de H. Q0 é menor que Q1. H é iso. Então, H de Q0 é menor que H de Q1. Só que H de Q0 é psi, porque não importa qual função eu pego. Então, isso aqui é o F do Q0, que é igual a psi do Q0. E esse aqui é igual a G do Q1, que é como a gente define a psi do Q1. Q0 menor que Q1, psi de Q0 menor que psi de Q1. Se a gente tem essa implicação numa ordem total, a gente tem a outra implicação, sendo uma bijeção. Acho que esse merece alguma arrogância. Q e D. Pronto. É isso, pessoal. Desculpa. Essa aula foi 8h54. Nossa. A cabeça de vocês deve estar derretendo. Mas espero que tenham gostado desse resultado. Assim, é um jeito bem comum de provar esse tipo de coisa. E ilustra uma coisa que se chama forcing. Tá? As provas por forcing, elas usam essencialmente essa técnica de você pegar uma ordem parcial, encontrar densos e pegar um filtro que vai interceptar todas elas. E é isso. Na próxima aula a gente vai usar esse mesmo teorema de Hasel-Sikorski para mostrar que métricos enumeráveis sem pontos isolados são os racionais. Essencialmente isso. Muito obrigado pela paciência. E vou parar a gravação. 1h48.